importantes. Então, a gente vai começar aqui a falar agora sobre as 40 expressões mais importantes e básicas que você precisa saber. Hi Flávio, hi Luiz, welcome for you two guys, thank you for coming. Então, sejam todos bem-vindos. Antes da gente começar, eu sempre peço para vocês ajudarem a Teacher chegar a mais pessoas. Então, enviem para as pessoas que deveriam estar aqui aprendendo inglês com a gente. Tem uma setinha aqui do lado e você vai mandando para as pessoas que deveriam estar aqui aprendendo hoje, porque além de ser de graça, é um conhecimento, é para a vida, vale muito a pena as pessoas começarem a investir no futuro, né? Quem ainda não está pensando no futuro, seja ele para viajar profissionalmente ou até para hobby, né? Assistir seriados e músicas e entender, se comunicar muito bem com isso tudo. Hello, Ellie, welcome to. Então, pessoal que está com o nosso material, pode abrir o nosso material, a gente vai dar uma continuidade. Como vocês vão ver, a próxima aula agora, a gente vai falar sobre as 40 expressões mais tranquilas da gente fazer, as do dia a dia, a que você precisa saber. Aquele negócio de eu acordo, eu levanto, eu vou, eu volto. Lembrando que a aula passada a gente falou sobre se apresentar um amigo, né, em inglês. E vocês fizeram frases aqui para mim. Eu lancei um desafio lá na comunidade da Liberdade do Seu Inglês, né? Do Liberte Seu Inglês. E esse desafio é vocês mandarem frases em inglês para mim, tanto aqui na nossa live quanto lá nos posts que a Teacher tem no meu feed. É para você mandar uma frase que você tenha aprendido. Assim você está praticando e eu ainda vou corrigir para você. Então, aproveita, manda as frases que você já formou aí no seu caderno, porque é assim que você vai acabar entendendo se você aprendeu ou se você não aprendeu. E pode mandar que eu corrijo, tá? Se você botar um emojizinho lá, Teacher, corrige para mim, eu corrijo para você, tá bom? Fica tranquilo, só não vou corrigir de quem não pedir, para não invadir a privacidade, né? Mas eu sempre tento ajudar, ok? Então fiquem à vontade de mandar a frase no post da Teacher dizendo sobre uma frase que você aprendeu na nossa aula de ontem, de hoje ou de anteontem. E para quem não assistiu às aulas anteriores, a gente tem todas elas gravadas no link que está na bio da Teacher. Então, o meu perfil aparece lá com a minha fotinho redondinha, quantos seguidores, quantos me seguem, quanto eu sigo, quanto não sei o que, quem eu sou, tal. E tem um linkzinho azul, esse linkzinho azul tem as aulas passadas, se você perdeu, tá bom? Então, vamos começar. Quem está na minha comunidade, como eu falei, está participando de algumas informações privilegiadas, né? Eu mandei esse exercício que eu falei para vocês que está lá já e também mandei um material ontem. Então, esse material, ele é um material de apoio escrito, onde tem um pouquinho de exercício prático, né? Mostra algumas técnicas que a Teacher dá no meu curso, né? Então, ele já é uma provinha de como funciona a minha metodologia. Então, esse material está disponível gratuitamente lá na comunidade. Se você ainda não faz parte da comunidade, me chama no direct, fala aqui comigo, fala comigo lá no WhatsApp, tá? E eu te coloco lá no grupo da nossa comunidade do Liberte Seu Inglês, tá bom? Então, lá na comunidade tá o material. Vocês abram o material se for fácil para vocês, tá bom? Se não, a Teacher vai acompanhando e depois vocês dão uma olhadinha no material. Great! O material, então, ele vem as 40 frases como bom dia, como é que você chega em algum lugar, o que você faz normalmente no dia a dia, você acorda, você toma banho, você come café da manhã, né? Então, algumas coisas como que são bem diferentes culturalmente, por exemplo, é que para você falar que você come alguma coisa, normalmente, você imaginaria que a gente usaria o quê? O verbo eat, que é o verbo comer, né? Mas não. Nesse caso, no verbo, quando a gente está tratando de refeições como breakfast, lunch, snacks ou dinner, a gente usa o verbo have, que é ter. Então, parece um pouquinho estranho, ele tem um sentido de tomar café da manhã, tomar almoço, tomar janta, como se fosse nesse sentido, mas mesmo assim, algumas pessoas às vezes confundem, então não esqueçam.
Eles não têm o verbo almoçar, almocei, almoçou, não tem. Para eles é have lunch, né? Assim como qualquer outra refeição. Então fica fácil. Have dinner, have breakfast, have snack, né? Então fica fácil por causa disso. Eles são todos bem padronizados nesse sentido. Então a teacher aqui também já abriu o e-book. O e-book ele começa explicando um pouquinho sobre a minha história, sobre como é que eu tenho, o que eu não tenho, o que eu falo, o que eu não falo para vocês, o que eu ensino, o que eu não ensino, mas e também as redes que eu tô, a programação do nosso desafio de 10 dias, que é esse intensivo que a teacher está dando aqui no Instagram. E hoje a gente vai falar das 40 frases básicas e amanhã a gente tem também, gente, todo dia a gente está tendo, são 10 dias direto, as expressões mais usadas, tá? Hoje são frases básicas de conversa que também você vai falar sobre você. E na próxima, algumas expressões que são mais comuns em conversa. Existe um site de pesquisa que a teacher faz umas pesquisas para saber quais são as expressões mais usadas no inglês, quais são as mais faladas no inglês. E todos esses sites de pesquisa acabam ajudando a montar o meu material, porque eu quero que você seja bem preciso naquilo que você precisa saber, né? Necessariamente para que a gente não perca tempo, para que a gente seja eficiente em conversa, porque é exatamente isso que eu trago para vocês. Então, a gente vai continuar nosso sistema de speaking, continue repetindo a teacher conforme a gente fez na aula passada. Eu sei que muitos de vocês aqui estavam na aula passada. Fazem um favor para a teacher, enviem isso para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar dessa live aqui hoje e aprender as principais frases, né, em inglês que realmente fazem o seu dia a dia, como eu acordo, eu vou tomar um banho, as frases básicas de ir no banheiro, frases que fazem sentido para o nosso dia a dia e por isso a teacher está trazendo aqui para vocês, para ajudar vocês cada vez mais. Então, vamos lá. A gente já falou sobre sons, a gente já falou sobre se apresentar. E uma frase muito comum que eu acho que todos vocês já viram, até no se apresentar, é o Hi, good morning. Hi, good morning significa, né, oi, né, olá. E o good morning, bom dia. Você pode trocar por hello, por hey. O hey ele tem um sentido meio de olá também, muito usado também. Você pode, em vez de falar good morning, você pode falar good afternoon, good evening e good night, né? Sabendo as diferenças. Que o good evening normalmente é quando você chega, é um pouco mais noitinha já, né? E o good night já é quando você está saindo, partindo. Provavelmente going to bed ou encerrando a noite, ok? Então, tem essa. Hi, good morning, nesse caso. Aí, number 2. How is it going? How is it going é uma das frases mais usadas também. Esse good morning, ele tem variações. Mas o how is it going, teoricamente, ele vai ser variável com how are you? Ou ele vai ser equivalente a what's up? Né? Então, se você souber qualquer uma dessas três, tá tranquilo, é uma frase muito utilizada. A gente tem I'm fine, and you? And you. Não esquece que o and, que significa e, anota aí, por favor, o and, ele não fala esse D, ele fala and. E se você escutar and, é aquela palavrinha que a gente já escutou no final dos filmes, the end. Essa tem o D, essa pronuncia-se o D. Então, fica aí mais uma dica de pronúncia que vai fazer toda a diferença para a sua vida. Quando você fala E, você fala N e não sai o som do D. Quando você fala end de final, você fala o som do D. End, ok? D mudo, não end, que é um erro clássico de brasileiros quando você coloca um I no sonzinho no final, porque não é comum pra gente muitas palavras que acabam com consoante, né? Very good, continuando. I'm fine and you? Ou então simplesmente I'm fine. Você pode falar I'm okay, I'm good. E não precisa continuar com a mesma pergunta, tá? Mas é muito educado sim continuar com essa pergunta. E você pode sim falar
Por exemplo, what a nice day é uma coisa que é interjeição, que a gente fala que tipo, é um início de conversa, né? Quando você está num elevador, você fala, oh, what a beautiful day today, né? Que lindo dia hoje, sabe assim? Ok, so what a nice day é uma frase muito usada. Aí a gente tem, como qualquer estudante precisa de uma frase importante, que é can you repeat that, please? Can you repeat that, please? Can you repeat that? Você pode repetir isso, por favor? Por quê? Porque provavelmente você precisa reforçar aquilo que você escutou. E não é incomum fazer isso, principalmente por telefone, gente. Por telefone, mesmo em português, às vezes a gente tem falha de comunicação. A gente perde um membro da comunicação muito importante, que é a visão, né? Você vê a pessoa falando. Então, a mesma coisa acontece numa coisa de um inglês, de uma outra língua. Você tem mais dificuldades de entender quando você está no telefone, porque é comum, porque você só tem uma perna dessa comunicação, que é só o escutar. E se chiar ou se falhar a comunicação de alguma forma, né, vai ocorrer de falhar a comunicação no geral. Enfim, a gente tem que prestar atenção em o quê? Em usar as frases claras para que as pessoas possam repeti-las, para que as pessoas possam falar mais devagar. Então, a frase mais comum que você vai escutar é can you repeat that, please? Can you say that again? Né? E são as mais comuns para você dizer essa mesma coisa, ok? Aí a gente tem what time is it? A gente até brincou isso na aula passada. Eles não falam que horas tem, eles não falam de outra forma, ou não é muito comum falar de outra forma, quantas horas, né, é no momento, né? Então, o normal é quantas horas são, e isso seria what time is it, ok? Então, essa frase mais comum para isso, não existe muitos substitutos, mas, enfim, a não ser que você esteja falando de um schedule, que é uma agenda, ter marcado alguma coisa com alguém, aí é um pouquinho diferente, né? Aí eles vão falar it's 8 o'clock, ou 8 somente, né? 8 sharp, quer dizer, é pontualmente. E aí tem algumas outras frasezinhas, expressões que combinam com isso, tá? Depois do what time is it, is excuse me, are you awake? Quando você vai mandar uma mensaginha mais tarde para a pessoa, quando você está ligando e não é num horário muito apropriado, é legal você falar excuse me, are you awake? Licença, você está acordado? Né? Talvez não seja a melhor notícia, né? Mas enfim, se for trabalho ou se for uma coisa específica, às vezes vale a pena mandar dessa forma. What day is today? Também pode ser muito utilizado. What day is today? What day is today? Tudo juntinho no final, porque ele tem linking sounds. Ele liga tudo. E repitam comigo. What day is today? What day is today? Very good. Eu não estou escutando você, mas você está se escutando. E você consegue discernir, saber se o som que saiu da sua boca foi parecido com o que a teacher falou. E é essa que é a ideia. Tentar chegar o mais próximo para que ele tenha mais realidade na sua comunicação. E por isso eu estou falando com ligações, para que você entenda que essas ligações vão ser importantes na comunicação. Senão fica uma fala muito pausada e às vezes difícil de entender, ok? E até possível de fazer outros erros, como eu falei para vocês, colocarem sílabas a mais ou vogais a mais para confundir um pouco a palavra. Então vamos lá. Did you do your homework? Did you do your homework? E olha a resposta. I did my homework. Very good. I did my homework. Vocês viram ali que eu perguntei com did e eu respondi com did? Essa é a regra mais simples de você nunca errar uma pergunta e uma resposta. Você pergunta com um auxiliar, você responde com aquele auxiliar. Então, se você pergunta com do, você responde com do. Se você pergunta com did, você responde com did. E assim vai. It's very easy e nunca vai errar. Ok, vamos lá para o próximo. 10. Will you watch that series? Will you watch that series? O plural no inglês, assim como series, ele tem algumas situações diferenciadas. Tem exceções que não se repetem. Existem palavras que elas ficam sempre no plural, como glasses, óculos, pants, calças, ou então, nesse caso, series. Algumas palavras, elas têm plurais bem diferentes. Por exemplo,
Shelf é uma prateleira. Shelves, com VES no final, né? Ficaria o plural de prateleiras, não, de prateleira, prateleiras. Shelf, ele acaba com F, o singular. Então, várias palavras que terminam com F têm um plural VES. Nesse caso, o series, ele é um pouquinho incomum ser utilizado no singular. Então, vamos lá. I watched that series. I watched that series. Então, eu assisti aquela série. Então, ele tem a pergunta e a resposta mais comum. Se for uma negativa, aonde que eu coloco a negativa? Eu vou ter que colocar o auxiliar. I did not watch it. Ou I will not watch it. Depende da negativa que você vai fazer, ok? Porque aqui está falando de futuro. Você vai assistir aquela série? Então, você pode até colocar que você já assistiu, ou que você vai assistir, ou que você não vai assistir porque você não quer, ok? Very good. Então, a gente tem 11. Guys, pessoal, se vocês tiverem qualquer dúvida, manda aqui o comentário para teacher, manda uma question, aquele balãozinho que tem um ponto de interrogação. Não se preocupem, porque aqui a gente está aqui para aprender. Então, é muito importante que vocês repitam as frases e a gente continue. Very good. 12. Wake up. Wake up é um phrasal verb muito usado. Acho que alguns de vocês já sabem, mas wake up é acordar. Acordar significa que você estava dormindo. Então, I wake up at 6 a.m. Que horas que você acorda? Então, essa frase é para você dizer que horas que você levanta, acorda da cama, né? Tem também muito usado que é o get up, que é o aqui embaixo. I get up at 7 a.m. Ou seja, aqui eu tô querendo dizer que eu meio que desperto às 6, meio que abro os olhos às 6, mas eu só levanto da cama às 7. É mais ou menos isso que tá dando a entender aqui. Mas são dois phrasal verbs que tem a ver com levantar-se ou acordar-se, ok? Aí a gente tem I take a shower around 7:30. I take a shower around 7:30. Eu tomo banho por volta das 7h30. Você pode botar o horário que você quiser aí. Só tem que lembrar do quê? Dos numbers. Ok? Don't forget. Very good. 15. Then I brush my teeth. I brush my teeth. I brush my hair. And I brush my hair. Hair, teeth. Lembrando que teeth é o plural de tooth, que é um dente só. Lembra que eu falei que tem alguns plurais irregulares? O teeth e tooth é um deles. E a gente tem aqui a pronúncia do TH. A gente falou um pouquinho sobre algumas pronúncias em umas lives antigas, aí umas 2 lives atrás, dessa semana mesmo, desse desafio. Dá uma olhadinha se você não assistiu, acho que foi a live 2, que foi sobre pronúncias. E o TH, ele tem vozado e não vozado. E nesse caso é não vozado, ele é que nem thank you. 3, ele é tooth, teeth, né? A gente coloca a língua entre os dentes e sai o ventinho, mas não sai o som da garganta. Que nem this, that, aí eles são vozados. Ok, let's continue then. Vamos continuar. I read the news. Ops, a teacher pulou. Then I get dressed. Tá aqui o verbo get. O verbo get, ele é um verbo maravilhoso. Ele é um verbo coringa, dá para colocar em quase todos os lugares. Então não olha ele com olhares ruins. Olha ele como se ele funcionasse para quase tudo. Então, se você vê por aí um verbo get, entenda ele como contexto. Vai pelo contexto que você vai se dar muito bem. O verbo get é muito tranquilo. Então, olha nessa frase. I get dressed. O que seria get dressed? Dressed tem a ver com vestir-se. Então, eu me visto. O get dressed é eu me visto. Então, se você for pela lógica da próxima palavra que vem acompanhando o get, na maioria das vezes você vai no caminho certo, porque é exatamente isso que ele vai significar, ok? Very good. Let's continue. I have breakfast at 8. Lembra que lá no comecinho a teacher falou que com refeições a gente não tem verbos, a gente utiliza o verbo have. Have breakfast, have lunch, have dinner. Então esse aqui é uma delas.
I read the newspaper online. I read the newspaper online. Read the news, né? É assistir as notícias, ler as notícias, desculpa. Watch the news é assistir as notícias. Então, either way, você vai usar news no plural, porque a palavra news no plural tem a ver com notícias. A palavra new sem o plural tem a ver com novo ou nova. Alguns dizem que são muito próximos para a gente dizer, né? Já que uma notícia tem que ser nova. Mas, de qualquer forma, fica aí a dica para você entender por que as notícias são sempre news e nunca news sozinho, sem S. I check the weather on my cell phone. Sempre que você falar de internet, você vai usar a preposição on Instagram, on Facebook, on my cell phone, ok? Então, você utiliza on para coisas online. Para a gente terminar as 40 frases, vamos para as próximas 20 frases. Leave for work around 9. Leave for work. Qual é o verbo ali? Leave. Eu vou para, né? Eu parto para algum lugar. Leave é nesse sentido. Por que o work ali não é verbo? Porque o work ali é o substantivo trabalho. E quando eu uso uma preposição entre um verbo e um substantivo, ou no caso um objeto, que é o lugar, né, um trabalho, eu vou usar a preposição for. Eu não vou usar a preposição to. Eu poderia dizer I go to work. É diferente. E a preposição aí tem que ser to, porque o verbo anterior é go. Mas se eu estou usando o verbo leave e eu estou falando para o lugar que eu estou indo, que vai ser um substantivo sempre, é leave for. Ou se eu estiver falando a razão por qual eu esteja indo, né? Então, eu posso usar o for. Preposições, a gente já deu umas aulinhas sobre preposições e depois eu vou dar uma relembrada ainda, mas essa é uma frase que dá para você entender mais ou menos a diferença entre to e for. E também, se você der uma passadinha no meu feed, lá sempre tem alguma coisa sobre to e for. I take the bus to go to work. You see there? Viram aí? Veio to. Aí a preposição é to. I start working at 9:30. 9:30. E eu posso falar 9:30. 9:30. Porque eu não falo and, que vocês já aprenderam comigo. Então eu falo 9:30. Very good. I have lunch at noon. I have lunch. Não só lunch sozinho e não eat lunch, que também não combina. I have lunch. It's better. E noon é meio-dia. Noon. I get off work. Lembrem-se, estou com get. Qual que é a próxima palavrinha que vem? Off. Off work. Sair do trabalho? Get off. Sair. Entendem mais ou menos o que eu estou falando para vocês? Vão pela segunda palavra que vocês vão acertar o que fez o verbo do get. Tem aí. Existem exceções, mas na maioria dos casos vocês vão acertar. E aí a gente fala, I get off work at 5. Sempre que eu estiver falando um horário, vocês podem ter reparado aí, ó. At 9:30, at noon, at 5. Sempre que eu estiver falando de horário, eu vou usar a preposição at, ok? Não se esqueçam. At 8 o'clock, the appointment. The meeting is at 9 o'clock, ok? At. Very good. I take the bus home at 5:30. I take the bus at 5:30. Take é como get. Ele é um verbo muito coringa, ele tem várias coisas. Mas no caso aqui eu acho que é muito simples. Take the bus, pegar o ônibus. A gente não tem muito mistério com take. Pegar, tomar e fica sempre nessa zona, ok? I arrive at home. I arrive home at 6:15. A palavra home normalmente não leva a preposição antes e ela é uma exceção. Por exemplo, night também é uma exceção. Então anotem aí home e night como duas exceções importantes. Por exemplo, I go home, não I go to home. E aqui nesse caso também, I arrive home, não I arrive at home. Understand? O home não precisa de preposições. Você vai para o seu lar. Entende? Very good. I take a shower. Again, o verbo take. Quando a gente falou de tomar e pegar, tomar banho entra nessa situação.
O shower aí é chuveiro e ele vai dar o sentido de que estar tomando banho. Então o verbo é take a shower, ok? Don't forget o azinho, não esquece do azinho. Take a shower. Ok, aí a gente tem put on pajamas, put on. Put on, nesse caso, ele tem o sentido de vestir, vestir o seu pijama ou vestir alguma coisa, é put on. Put on your dress, put on your jacket, ok? Nesse caso, put on your pajamas ou put on my pajamas, né? É my. I put on my pajamas. I have dinner. Again, novamente uma refeição. Have é o verbo que a gente usa. I have dinner. I watch some TV. I watch some TV. Eu vejo um pouco de TV. I go to bed. Vocês estão vendo ali que eu tenho o and e o then. Essas duas palavrinhas, elas são conectoras de frases. Então, por isso que elas estão aí, que dá para você juntar e formar um parágrafo ou formar um texto. Então, and then I go to bed. É como se eu estivesse continuando. I watch some TV and then I go to bed. Really é praticamente o que eu faço, mas não é tudo o que eu faço aqui. Mas eu já coloquei uma rotina entre pessoas que vão de ônibus e que vão de metrô e que tomam banho e que não tomam banho, que tomam café da manhã, que não tomam café da manhã, para você ter uma diversão, né, de trocar e poder acertar a sua personalidade. Caso esteja faltando alguma coisa aí para continuar, você, né, para dizer o que você faz na sua rotina, pode mandar para a Titi que eu te ajudo, ok? Tem sempre uma caixinha de perguntas nos stories para que você interaja comigo, para que você me mostre aquilo que eu estou esquecendo de falar, que você está querendo ver e que eu posso te ajudar mais, ok? Combinado? Thank you very much. E aí a gente tem I'm feeling sick today. Quando você não está se sentindo bem. I'm feeling sick today. Aí a gente tem I'm running a little late, sorry. Normalmente quando a gente tá atrasado, eles são muito pontuais, né? As pessoas que são nativas no inglês têm isso na cultura deles. No brasileiro, a gente combina às 10, a gente chega às 11. O aniversário é às 5, a gente tá lá às 6. Enfim, a gente sabe o que a gente tá falando, né? Mas é tudo dentro do combinado. Dentro da nossa cultura é comum, é o que acontece. Então, I'm running a little late, sorry. Desculpe, eu tô chegando um pouquinho atrasado. What's for breakfast? Lembra que eu falei da razão ou do porquê? Aqui, what's for breakfast? Eu quero dizer o que nós temos para o café da manhã. Qual que é o cardápio nesse sentido, ok? Very good. What time is our meeting? Quando eu quero saber que tempo é alguma coisa. What time is the bus? What time is the subway? What time is our meeting? Né? É só perguntar e eu troco ali a última palavrinha que é o substantivo. What is this? Quando eu não sei o que significa, eu simplesmente preciso perguntar What is this? E apontar, e aí é uma situação bem resolvida. Ou então, se eu conheço um brasileiro que está em volta de outras pessoas que estão falando inglês, eu posso perguntar assim How do I say sapatos in English? Mas não é muito legal você perguntar tudo isso em português. Por quê? Porque parece que você está tentando falar uma coisa que é segredo. Então, tem esse um pouquinho o sentimento, né? Não é tão legal você falar sobre um outro idioma que as pessoas que estão em volta não sabem. Fica parecendo que você está fofocando, que tem um segredo, não fica tão legal. Então, how do I say sapatos in English? And somebody that knows português e alguém que saiba português vai falar. You say shoes. Você diz sapatos. Shoes. Ok? Very good. 19. I didn't sleep very well. I had a bad dream. O bad dream também pode ser substituído por nightmare. Nightmares são pesadelos. Então, nesse caso, I didn't sleep very well, I had a nightmare. Ou então você pode dizer que você tem uma dor nas costas. I didn't sleep very well, I have a backache. Backache é dor nas costas. Então, você também pode usar esse vocabulário para o seu dia a dia. E aí a gente tem a última, How was school today? Ou How was work today? How was your day today? Então, ela também tem variações, mas ela é muito usada e é muito bom para você manter uma relação em família e amigos, perguntando como foi o dia da pessoa. Ok? That's it for today. Espero que vocês estejam participando do desafio. O desafio são 10 dias, vai trazer rotina para a sua vida de inglês, vai conseguir fazer com que você mantenha os seus estudos no idioma, ter um tempinho para você, planeje o seu futuro. Comece agora, porque daqui a um ano você vai querer ter começado hoje. Isso é muito importante,
para que você tenha outras oportunidades na sua vida. Eu sei porque eu precisei e estou aqui ensinando vocês, porque senão eu não teria nada também. Então, é um prazer ensinar vocês. Espero realmente que vocês tenham aprendido. Espero que vocês curtam estar no nosso desafio. Espero que eu tenha ensinado a vocês. Quando der, escrevam lá nos comentários alguma coisa que você tenha aprendido comigo aqui nos desafios. Vai ser muito importante para mim e vai ser uma prática de fixação para você. Então, participe também. E muito obrigada. Assistam as aulas antigas no link que está no perfil da Teacher. Não percam as aulas, que elas estão muito legais e vão realmente te ajudar a falar inglês. Pega um caderninho, acompanha todas e te vejo amanhã. Amanhã a gente vai fazer a nossa próxima live. São as expressões mais usadas, como thank you, I appreciate it, thank you very much, excuse me. Outras expressões, não sobre o seu dia a dia, mas comuns em conversas, para que você esteja apto a conversar, a já começar a falar. Então hoje você falou várias expressões comigo, na próxima aula você vai continuar conversando, falando várias expressões comigo novamente. Então eu te espero na próxima aula, amanhã, 8h30 horário de Brasília. See you guys!